Se esta oração chegou até você hoje, eu quero que você pare por alguns instantes e reflita sobre uma pergunta. Quantas vezes Deus te protegeu sem que você percebesse? Quantas vezes um perigo foi afastado? Quantas vezes um livramento aconteceu sem que você sequer soubesse? Quantas vezes a mão de Deus esteve sobre a sua vida enquanto você seguia normalmente o seu dia? Talvez você nunca saiba todas as respostas, mas uma coisa é certa: se você está ouvindo esta oração agora, existe um motivo para agradecer. Existe um Deus que tem cuidado de você. Existe um Deus que tem guardado seus passos. Existe um Deus que continua protegendo sua vida. Por isso, antes de pedir qualquer coisa nesta manhã, vamos agradecer. Antes de falar sobre problemas, antes de falar sobre preocupações, antes de apresentar necessidades, vamos agradecer. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Simplesmente Orar. Todos os dias compartilhamos orações para fortalecer sua fé e aproximar você ainda mais da presença de Deus. Agora feche os seus olhos, acalme o seu coração e ore comigo. Pai amado e Deus querido, nesta manhã eu entro na tua presença com um coração cheio de gratidão. Hoje eu não quero começar fazendo pedidos. Hoje eu quero começar agradecendo. Obrigado porque o Senhor tem me guardado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado porque a tua proteção tem estado sobre a minha vida. Pai, existem livramentos que eu conheço. Existem situações das quais me lembro claramente. Momentos em que percebi a tua mão agindo. Momentos em que vi a tua proteção. Momentos em que reconheci o teu cuidado. Mas também existem inúmeros livramentos que nunca chegaram ao meu conhecimento. Existem perigos que foram afastados. Existem situações que nunca aconteceram porque o Senhor interveio. Existem caminhos dos quais fui desviado sem perceber. Existem armadilhas que foram evitadas. Existem problemas que não chegaram até mim porque o Senhor me guardou. E por tudo isso eu te agradeço. Pai amado, obrigado pela noite que passou. Enquanto eu dormia, o Senhor permaneceu acordado. Enquanto eu descansava, o Senhor continuava cuidando de mim. Enquanto eu não tinha controle de nada, o Senhor mantinha tudo sob teu controle. Obrigado porque a tua proteção não dorme. Obrigado porque a tua vigilância nunca falha. Obrigado porque o Senhor esteve presente durante toda a noite. Pai, obrigado pela proteção sobre a minha casa. Obrigado porque o Senhor guarda cada cômodo. Obrigado porque o Senhor protege minha família. Obrigado porque existe uma cobertura espiritual sobre aqueles que amo. Obrigado porque a tua mão poderosa continua sustentando o meu lar. Pai, muitas vezes eu me preocupo com coisas que ainda nem aconteceram. Muitas vezes permito que o medo ocupe espaço em meu coração. Muitas vezes imagino cenários difíceis, mas hoje eu escolho lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez. Hoje eu escolho lembrar dos teus cuidados. Hoje eu escolho lembrar dos teus livramentos. Hoje eu escolho lembrar da tua fidelidade, porque olhar para trás me faz perceber que o Senhor nunca me abandonou. O Senhor esteve comigo em cada etapa da caminhada, quando enfrentei momentos difíceis, quando atravessei períodos de incerteza, quando senti medo, quando me senti fraco. O Senhor estava lá e continua estando. Pai amado, obrigado porque a tua proteção vai além daquilo que meus olhos conseguem enxergar. Obrigado porque o Senhor conhece o futuro. Obrigado porque o Senhor vê aquilo que eu não vejo. Obrigado porque o Senhor sabe exatamente onde estão os perigos. Obrigado porque o Senhor dirige os meus passos. Obrigado porque o Senhor ilumina o meu caminho. Obrigado porque o Senhor me conduz em segurança. Pai, hoje eu entrego diante de Ti cada preocupação. Entrego meus medos, entrego minhas inseguranças, entrego minhas ansiedades e escolho descansar. Porque aquele que me protege nunca falha.
Aquele que me guarda nunca me abandona. Aquele que me sustenta continua comigo. E por isso eu sou grato. Pai amado, existe alguém fazendo esta oração agora que está preocupado com o futuro. Existe alguém que está enfrentando uma situação difícil. Existe alguém que sente medo do que pode acontecer. Mas neste momento, eu peço que essa pessoa seja envolvida pela tua paz, que ela sinta o teu cuidado, que ela sinta a tua proteção, que ela seja lembrada de que o Senhor continua guardando sua vida, mesmo quando ela não percebe, mesmo quando ela não vê, mesmo quando tudo parece incerto. O Senhor continua presente. O Senhor continua cuidando, o Senhor continua protegendo, e por isso nós te agradecemos. Pai amado, enquanto continuo nesta oração, eu quero agradecer por cada vez que o Senhor segurou minha mão sem que eu percebesse. Quantas vezes eu pensei que estava caminhando sozinho, quantas vezes imaginei que precisava enfrentar tudo por conta própria. Mas olhando para a minha história, eu percebo que o Senhor sempre esteve presente. O Senhor esteve nos dias bons. O Senhor esteve nos dias difíceis. O Senhor esteve nas vitórias e também esteve nas lutas. Pai, obrigado porque a tua proteção não depende da minha força. Existem dias em que me sinto forte, mas também existem dias em que me sinto cansado. Dias em que minhas emoções ficam abaladas. Dias em que as preocupações tentam dominar meus pensamentos. Dias em que a fé parece pequena. Mas mesmo nesses dias, o Senhor continua me guardando. Mesmo quando minha força acaba, a tua força permanece. Mesmo quando minhas certezas desaparecem, a tua fidelidade continua. Mesmo quando não sei qual direção seguir, o Senhor continua guiando meus passos. Pai amado, obrigado pelos caminhos dos quais fui afastado. Hoje eu reconheço que nem tudo o que eu desejava era realmente bom para mim. Nem toda porta aberta representava uma bênção. Nem toda oportunidade era um presente. Nem todo caminho me levaria ao lugar certo. Por isso, eu agradeço pelas portas fechadas. Agradeço pelos atrasos que me protegeram. Agradeço pelas respostas que não vieram da forma que eu esperava. Agradeço pelas situações que o Senhor não permitiu que acontecessem. Porque hoje eu entendo que muitas vezes a tua proteção se manifestou através de um não. E aquele não era, na verdade, uma demonstração do teu amor. Pai, obrigado porque o Senhor protege não apenas o meu corpo, mas também o meu coração. Quantas vezes o Senhor me livrou de decepções maiores? Quantas vezes o Senhor me afastou de pessoas que poderiam me ferir? Quantas vezes o Senhor me impediu de tomar decisões precipitadas? Quantas vezes o Senhor me deu paz para esperar? Obrigado, porque o teu cuidado alcança todas as áreas da minha vida. Pai amado, nesta manhã eu também quero agradecer pela proteção espiritual. Vivemos em um mundo cheio de desafios. Existem preocupações, existem distrações, existem situações que tentam roubar nossa paz. Mas o Senhor continua sendo o nosso refúgio. O Senhor continua sendo a nossa fortaleza. O Senhor continua sendo o nosso abrigo seguro. Obrigado porque quando me aproximo de Ti, encontro descanso. Quando busco a Tua presença, encontro segurança. Quando coloco minha confiança em Ti, encontro paz. Pai, eu Te agradeço pela proteção sobre minha família. Que a Tua mão continue repousando sobre cada pessoa que amo. Guarda aqueles que estão trabalhando, guarda aqueles que estão viajando, guarda aqueles que estão estudando, guarda aqueles que enfrentam desafios neste momento. Que a Tua presença esteja em cada casa, que a Tua paz esteja em cada coração. Que o Teu amor continue cercando aqueles que pertencem ao Senhor. Pai amado, existe alguém ouvindo esta oração que está preocupado com um filho. Alguém preocupado com os pais. Alguém preocupado com o casamento. Alguém preocupado com a saúde de uma pessoa querida. Mas neste momento, nós entregamos essas preocupações em Tuas mãos.
porque ninguém pode cuidar melhor do que o Senhor. Ninguém pode proteger melhor do que o Senhor. Ninguém pode guardar melhor do que o Senhor. Pai, ajuda-nos a confiar, ajuda-nos a descansar, ajuda-nos a lembrar que o Senhor continua no controle. Mesmo quando não conseguimos controlar as circunstâncias, mesmo quando não temos todas as respostas, mesmo quando não sabemos o que acontecerá amanhã, o Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor cuida. Pai amado, obrigado porque a Tua proteção me acompanhou até aqui. Obrigado porque o Senhor não permitiu que eu fosse destruído pelas dificuldades. Obrigado porque o Senhor me sustentou durante as tempestades. Obrigado porque o Senhor renovou minhas forças quando eu pensei que não conseguiria continuar. Hoje eu reconheço que estou aqui por causa da Tua graça, estou aqui por causa do Teu amor, estou aqui por causa da Tua proteção e por isso o meu coração transborda de gratidão. Pai, que eu nunca me acostume com os Teus cuidados, que eu nunca considere normal aquilo que é bênção, que eu nunca deixe de reconhecer a Tua mão agindo em minha vida, que eu aprenda a agradecer mais, que eu aprenda a confiar mais, que eu aprenda a descansar mais na Tua presença. Porque quanto mais eu olho para a minha história, mais percebo que o Senhor sempre esteve me guardando e continuará me guardando. Pai amado, chegando ao final desta oração, eu quero continuar na Tua presença com um coração cheio de gratidão. Quanto mais reflito sobre a minha caminhada, mais percebo que a Tua mão esteve sobre mim em todos os momentos. Nos dias em que tudo estava bem, nos dias em que as preocupações pareciam grandes, nos momentos de alegria, nos momentos de lágrimas, o Senhor nunca me abandonou, o Senhor nunca deixou de cuidar de mim. Pai, obrigado porque a Tua proteção não depende das circunstâncias, ela não depende daquilo que eu sinto, ela não depende daquilo que eu consigo enxergar, ela depende da Tua fidelidade, e a Tua fidelidade nunca falha. Obrigado porque o Senhor continua me guardando quando saio de casa. Obrigado porque o Senhor continua me guardando quando retorno. Obrigado porque o Senhor continua me guardando durante o trabalho. Obrigado porque o Senhor continua me guardando durante as viagens. Obrigado porque o Senhor continua me guardando nos momentos em que estou sozinho. Obrigado porque o Senhor continua me guardando quando estou cercado de pessoas. Pai amado, quantas vezes eu cheguei ao final de um dia sem perceber todos os livramentos que recebi? Quantas vezes dormi sem agradecer pelas batalhas que nem precisei enfrentar? Quantas vezes considerei comum aquilo que na verdade era um presente vindo das Tuas mãos? Mas hoje eu paro para reconhecer, hoje eu paro para agradecer. Hoje eu paro para declarar que tudo o que tenho e tudo o que sou depende da Tua graça. Pai, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela saúde, obrigado pela força para continuar, obrigado pela sabedoria que o Senhor concede diariamente, obrigado pela paz que guarda o meu coração, obrigado pela esperança que me faz seguir em frente, obrigado porque mesmo nos dias difíceis eu posso descansar, sabendo que existe um Deus cuidando de mim. Pai amado, eu entrego diante de Ti este novo dia. Que os meus passos sejam dirigidos pelo Senhor, que as minhas palavras sejam guiadas pelo Senhor, que as minhas decisões sejam guiadas pelo Senhor, que a Tua presença caminhe comigo em cada momento, que a Tua proteção esteja à minha frente, que a Tua proteção esteja atrás de mim, que a Tua proteção esteja ao meu redor, que a Tua proteção alcance minha casa e minha família. Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Abençoa esta vida, abençoa esta família, abençoa este lar, guarda aqueles que estão preocupados, fortalece aqueles que estão cansados, consola aqueles que estão sofrendo, renova a esperança daqueles que estão desanimados.
Que todos possam sentir o teu amor neste momento, que todos possam sentir a tua presença, que todos possam sentir a tua paz. Pai amado, ajuda-nos a viver sem medo, não porque os problemas não existam, mas porque sabemos que o Senhor está conosco. Não porque conhecemos o futuro, mas porque conhecemos aquele que controla o futuro. Não porque temos todas as respostas, mas porque confiamos em Ti. Pai, que ao longo deste dia eu me lembre desta oração, que eu me lembre dos Teus cuidados, que eu me lembre dos Teus livramentos, que eu me lembre da Tua proteção, que eu me lembre da Tua fidelidade e que, acima de tudo, eu me lembre de agradecer, porque muitas vezes eu vejo apenas os desafios, mas hoje eu escolho enxergar também os Teus cuidados. Hoje eu escolho enxergar também os Teus livramentos. Hoje eu escolho enxergar também as Tuas bênçãos. Pai amado, obrigado pelas vezes em que o Senhor me protegeu sem que eu soubesse. Obrigado pelas vezes em que o Senhor me guardou sem que eu percebesse. Obrigado pelas vezes em que o Senhor mudou a direção dos meus passos para me proteger. Obrigado pelas vezes em que o Senhor enviou paz ao meu coração. Obrigado pelas vezes em que o Senhor me sustentou quando eu estava fraco. Obrigado pelas vezes em que o Senhor me carregou quando eu não tinha forças para continuar. Hoje eu reconheço tudo isso. Hoje eu agradeço. Hoje eu louvo o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor é o meu refúgio, porque o Senhor é a minha fortaleza, porque o Senhor é o meu protetor, e enquanto eu tiver a Tua presença, nunca estarei sozinho. Obrigado, Senhor, por me guardar. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por proteger a minha casa. Obrigado por proteger a minha família. Obrigado por proteger os meus caminhos. Obrigado porque o Senhor continua vigilante. Obrigado porque o Senhor continua presente. Obrigado porque o Senhor continua cuidando de cada detalhe da minha vida. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te adoro e entrego este dia completamente em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: obrigado, Senhor, por me guardar. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Até a próxima oração.